São 14 horas e 7 minutos. O Encontro Cultural do Colégio Objetivo é um gerador de conteúdo e de proposição para que o aluno trabalhe uma pesquisa com caráter científico. A cada ano, né, Malu? O tema escolhido é sempre algo muito atual, que corresponde ao desejo e a uma demanda da sociedade. Com influência das campanhas da Fraternidade 2017 da ONU, Organização das Nações Unidas, o tema do encontro cultural desse ano é Pequenos Gestos que Podem Melhorar o Mundo, Solidariedade. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Ana Paula Campo Longo, coordenadora de Geografia do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, e Ana Maria Marino, professora de História do 6º ao 9º ano. Muito Duas obrigada, Anas, Ana Paula e Ana Maria, prazer em recebê-las aqui. Prazer é nosso. Começando com a Ana Paula. Ana Paula, o que a geografia e a história influenciam no desenvolvimento do encontro cultural? Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada por estar aqui de novo. E, na verdade, assim, o encontro cultural, ele sempre teve esse caráter de reunir, né, de fazer trabalhos interdisciplinares. Então, tanto a história quanto a geografia, a arte, o inglês, né, a língua portuguesa, a matemática, todas as disciplinas colaboram e contribuem no desenvolvimento de qualquer tema, né, qualquer tema que seja resolvido para aquele determinado ano. E em relação à história? Isso também, né? Em relação à história, eu quero até trazer a memória, né? E o percurso desse encontro cultural. A origem desse encontro cultural está na década de 1990, quando o Objetivo criou a Feira do Conhecimento. Essa Feira do Conhecimento ela tem um caráter interdisciplinar e de diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. Nesse momento, na década de 90, o Colégio Objetivo ele inova, porque a maioria das escolas trabalhava com feiras de ciências. Quer dizer, era um viés do conhecimento. E o Objetivo abre o diálogo, né, para diferentes áreas do conhecimento. Não era só ciências. Não é só ciências. Eu me lembro claramente de um encontro cultural, quando eu confesso que descobri alguma coisa, né? Uma menina, uma aluna, ela fez um trabalho era um trabalho de história, sobre retângulos áureos. Ai, esse assunto é fantástico. É fantástico. Eu não sabia. Eu também. Isso faz fiquei mais sabendo de 20 há pouco anos, tempo o que significa isso. Então, assim, são descobertas que a gente mesmo, enquanto educador, você aprende junto com eles. Professora, dá uma parte, só fala o que é retângulos áureos, só para quem está ouvindo, rapidinho. Então, os retângulos áureos, eu posso rapidinho. ser bem assim prosaica. Eles têm uma influência na arquitetura da antiguidade. Né? São medições, né, que vão influir na construção arquitetônica. Né? Então, na verdade, assim, é a matemática entrando na história. É maravilhoso, né? Isso. É maravilhoso. Tudo, as grandes obras, tudo era medido direitinho, né? Por exatamente, exemplo, com esse retângulo. O retângulo alto. Mas aí, Ana Maria, você estava explicando que, assim, o que tinha, por exemplo, todas as escolas, os colégios, eles tinham só as feiras de ciência. As feiras de ciência. E aí o Objetivo inova, né? Ele inova com a Feira do Conhecimento, né? Onde todas as disciplinas são contempladas. Por exemplo, a matemática junto da história. Né? A ciência na dissecação do Antigo Egito, os conhecimentos de matemática, de medicina que eles tinham, de anatomia, entrando na história. Então, a gente tem aí um diálogo muito grande entre as diferentes áreas do conhecimento, entre os saberes. Né? Então, o aluno, ele é um aluno que ele não fica compartimentalizado. Né? A matemática, as ciências não. Esse aluno, ele dialoga, ele conversa com as diferentes disciplinas. E eu acho isso muito enriquecedor. Eu fiquei surpresa e feliz ao descobrir o retângulo áureo. Né? Porque justamente quando as matérias se juntam, se né? juntam, Então, isso é aqui fantástico. a gente pode falar também, Aninha, do seguinte, que isso já está na base do projeto, né? Então, você tem o que a gente chama do professor orientador.
Então, o aluno escolhe um determinado assunto, né, dentro desse tema gerador, como você falou, a questão da solidariedade esse ano, mas, assim, o professor vai tomar conta daquela sala. Então, posso ser eu, professora de geografia, tomar conta dos alunos e orientar os alunos daquela sala, mas tem um aluno que, dentro desse assunto, vai falar sobre a questão ambiental. Né? Cada aluno escolhe, dentro desse tema, ele escolhe uma forma de expressar? Exatamente, ele vai escolher uma forma de expressar esse tema, que pode estar ligado, né, à questão do meio ambiente, pode estar relacionado à questão das grandes cidades e como viver nas grandes cidades, enfim, não importa. Então, o professor que vai orientar esse aluno, não faz mal se é de geografia, se é de matemática, de língua portuguesa. Ele vai estar ali à disposição do aluno, mostrando o quanto as diferentes áreas do conhecimento têm que realmente estar compartimentadas, ali, divididas, né? E auxiliando esse aluno no desenvolvimento do seu trabalho. A gente estava comentando, né, Malu? Não importa o que aconteça, tem sempre que ter o professor ali para juntar os pontos, né? Sim, Os alunos, independente de toda a orientação e toda a influência que tem de internet, informações, são bombardeados por informações, tem esse tema, mas você vê que tem o tema, eles vão desenvolver o tema, mas o professor faz o papel de juntar as partes, né? Que é justamente para dar a sabedoria, porque hoje você pega na internet, as informações são todas fragmentadas. Eu quero saber quando foi fundado o Colégio Objetivo, está lá. Mas como é que você faz para juntar essa informação com outros saberes, e é isso que gera o conhecimento e que gera o pensar, né, Silvia? Que eu acho que, assim, ensinar os alunos a pensarem mesmo, isso é muito importante, né, Ana? E esse é o papel de vocês, no caso, por exemplo, não precisa ser desse ano, porque esse ano já as crianças ainda estão construindo, ainda estão em desenvolvimento. Mas cita um exemplo de um tema, algum tema que tenha acontecido que a gente possa perceber que os alunos tiveram que usar várias disciplinas. Bom, o ano passado, o nosso tema foi os agentes da história, né? Então, foi muito interessante porque eles foram pesquisar sobre pessoas importantes nos diferentes ramos da ciência, da arte, e para falar sobre elas. Então, a gente começou a perceber ali, né, Aninha, a questão da ciência se misturando com a arte e com as diferentes áreas do conhecimento. A gente teve vários trabalhos interessantes, por exemplo, Santos Dumont, né? Muitos vieram falar da questão do Santos Dumont. Então, eles tinham física ali, né? Eles tinham toda a parte do design, dos projetos que envolveram isso. A matemática, muito presente também, a história, porque eles foram pesquisar aquele momento histórico, que momento era aquele, não é? Que invenção era aquela, ou as várias invenções, né? Que ele nos trouxe, que acabaram mudando a história da humanidade, não é? Então, eles vão buscando informações, e aí o professor está ali, dando suporte, mostrando para ele diferentes caminhos, né? Que eles podem encontrar para chegar à resolução ali dos problemas deles. Agora, eu queria saber, Ana Maria, qual que é o sentido da escolha desse tema? Como é que se chegou a esse tema, solidariedade? Então, na verdade, há um processo, né? Os professores colocam os seus temas, depois é colocado em votação, né? E nós soubemos agora 150, né? 150 professores votaram no tema da solidariedade. Então, é um número bastante significativo. O processo começa assim, no final do ano anterior, então no final do ano passado, os professores escolhem o que vocês gostariam que nós desenvolvêssemos com os alunos no ano que vem. Então, cada professor põe lá a sua proposta. Como nós temos diferentes cadeiras, né, as diferentes cadeiras, os professores às vezes se juntam e selecionam temas que acham interessantes para serem desenvolvidos aquele ano. Isso vem para uma comissão, a gente junta os temas sugeridos, porque muitas vezes tem afinidades, né? E a gente seleciona e põe em votação. Aí esses 150 professores votam e o escolhido, então, foi esses pequenos gestos que podem melhorar o mundo, a questão da solidariedade. Que é um tema que está sendo, pelo que eu vi, até coloquei como informação na abertura do nosso bloco, que é o tema da campanha da fraternidade e também escolhido pela ONU. Explica um pouquinho melhor, professora. Assim, então, vocês andam junto, paralelos ao que está acontecendo no mundo? Sim. Nossa preocupação é em âmbito global, né? A gente está sempre antenado
com o Brasil e com o mundo, né? E até a proposta da igreja, né? Eu acho que a gente está num momento assim bastante turbulento, né? Os alunos são bombardeados por informações, né? Notícias muito pesadas, né? Então eu acho que trabalhar a solidariedade é trabalhar com a perspectiva de uma esperança. Eu acredito que o educador é fundamentalmente um profissional otimista. Né? O educador ele não pode jamais passar desesperança, o desalento para um jovem, para uma criança. Então, esse tema ele dá uma abertura. Né? Por exemplo, eu acredito que nesse tema a história oral vai ser muito utilizada. Provavelmente, eu estou acreditando, né? Muitos grupos terão na família, conhecidos das famílias, pessoas que trabalham em organizações não governamentais, em empresas que têm ações solidárias, ações humanitárias. Então, os alunos vão poder entrevistar essas pessoas, né? Quantas empresas a gente conhece, né, que tem uma ação social muito forte? Hoje a maioria. A maioria, né? Maioria. E às vezes a gente nem sabe, a gente tem notícia através de conhecer alguém dentro da empresa, da instituição. Né? Então, eu acho muito importante, nesse momento, o aluno ter essa perspectiva de um pequeno gesto que pode mudar o mundo. Eu acho que isso é trabalhar com a esperança, com a alegria, não é? Que o jovem tem que ter. Né? Precisa, né? Precisa. Agora, Ana Paula, e assim, interessante observar como assim, a solidariedade vai mexer com esses alunos e o que vai provocar no nível do sentimento para eles, porque não seriam só as ações, seria também, vamos dizer, despertar a solidariedade dentro desses alunos também, Ana Paula? Não, exatamente. Acho que a questão é essa. A gente poder discutir com eles, conversar com eles, que essa questão dos pequenos gestos, acho que essa é a questão. O que são esses pequenos gestos? Você não precisa ter uma ação global e tudo. É você pensar mesmo no lugar onde você está, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia e o dia a dia das pessoas que convivem nesse mesmo espaço. Né? Então, assim, são esses pequenos gestos mesmo de ajudar uma pessoa que está precisando. E uma coisa que eu acho interessante aqui é que seja alguma coisa que ele tenha vontade de fazer. Sabe? Que ele não perceba, uma obrigação, né? Sabe? Que ele perceba. Por isso que é interessante abordar isso no encontro cultural, porque a gente deixa livre para ele. A gente tem um tema, que é a solidariedade, a questão dos pequenos gestos. Mas você vai querer ser solidário como? Fazendo o quê? Pesquisando o quê? Indo buscar isso em outras coisas, né, outras ações que já existem. É se engajar em algum movimento que já exista. É procurar tornar a rua dele uma rua mais agradável para todos. Então, assim, isso muda o mundo, muda a vida das pessoas. Você sabe que eu tive a oportunidade de estar na Escola do Mar, de conhecer a Escola do Mar, do projeto do Objetivo, e uma das propostas, depois que nós chegamos do estudo do mar, né, num dos dias, no final o professor Carlão ele dá uma aula e ele colocou para os alunos que não puderam participar da parte do tema, colocou esse tema, pequenos gestos que podem melhorar o mundo, solidariedade, no caso para cada aluno que estava lá. E muitos deles escolheram a Escola do Mar como tema. Então, olha só que influência. Aí eu perguntei para um deles, por que você vai escolher a Escola do Mar como tema? Ele falou, porque existe muita solidariedade no mar. Olha só. Olha que coisa linda. É bonito, né? Nós fomos conhecer o manguezal, então por que acontece um peixe que ajuda o outro a não chegar o predador? Então a árvore que fica maior para o predador não entrar é um peixe que é impressionante. Então essas influências que ele tem, não só do dia a dia, mas também do que vocês colocam em sala de aula, é muito importante, né? Porque tem solidariedade em qualquer lugar, não é? Certeza. Sim. Eu acredito que, né, nessa discussão que você colocou, Silvia, eu acho que a gente pode, né, num processo, é claro, amenizar a questão do bullying, né, que é um assunto tão discutido em todas as escolas, né, é um assunto, enfim, uma questão social, né, mas, de repente, um olhar mais atento para o outro, né, pode modificar o mundo. E desses pequenos gestos, você pode
puxar a porta do elevador, ou você pode, né, fazer um gesto gentil para por favor. São pequenos gestos, mas que assim, você se sente bem, a pessoa te dá um sorriso. E mesmo assim, para os alunos, eu acho que deve ser algo bastante interessante para eles observarem, né? Porque isso tudo vai educando o olhar, né? O olhar para o outro, né? E aí o princípio da educação qual que é? É você olhar o outro, né? Não é só a gente, não pode... O mundo não gira ao nosso redor, mas estamos em sociedade. Então, assim, a hora que ele faz... Porque senão parece uma coisa distante, né, Ana Maria? Preciso ser solidário, preciso de uma ONG... Não é isso. Claro. Como que é trabalhado isso em sala de aula? Quando você coloca um tema como esse, solidariedade, qual é a resposta dele? Solidariedade é apenas o gesto com o coleguinha, ou tratar as pessoas bem? Ou é uma coisa até mais ampla, como foi o caso desse menino que falou da solidariedade no mar? Qual a resposta que eles estão tendo por essa proposta? Nós estamos começando agora, né, a apresentar esse tema para eles agora. Começou com a redação, né, com um outro projeto que nós temos na escola, que é a redação, que eles fazem parte lá do concurso, literário, e a gente está começando a ver que respostas são essas, né? Mas quando a gente discute, acontece uma situação na sala de aula, que às vezes a gente precisa parar a aula para conversar a respeito disso com eles, eles se mostram, né? Eles mostram um lado bastante solidário. Isso é uma coisa que eu acho que a Ana também pode dizer, né? Que a nossa escola tem os alunos têm eles acolhem, é muito interessante isso, eles acolhem bem os alunos que chegam. Né? É difícil, assim, pelo menos nesses anos, né, todos que eu estou na escola, a gente receber alunos que não sejam acolhidos. Eles acabam ficando conosco sempre. Eu acho que são pequenos gestos também que a escola tem com essas crianças, né? Inclusive conosco também, conosco, né? Com os professores. Há uma relação assim bastante afetuosa, né? De respeito, de um olhar carinhoso. Então, a gente percebe nos pequenos gestos, né? Eles gostam muito da escola, eles gostam muito das coordenações, né? E gostam também dos professores. Eu acho que o objetivo é uma escola feliz, é uma escola plural, né? E é uma escola feliz. Isso é muito claro. Agora, também, o aluno, assim, quando ele chega, ele vai aprendendo aos poucos a desenvolver isso dentro dele. Sim. Mas a gente observa também que o aluno hoje, isso me falou, eu estava conversando com outro professor na sexta-feira, e um professor estava me contando que, ele estava falando de música até, mas, assim, o quanto que hoje os alunos têm parece que já, a ética no DNA, né? Eles vêm já com isso, é muito diferente do aluno do passado, né? Quer dizer, hoje eles são mais... eu acho que a palavra é ética mesmo, né, Ana Maria? Sim. Eles estão vivenciando em casa, inclusive, né? Muitas famílias discutem, vivenciam, né? Eu tenho exemplos de alunos que nunca dizem que, assim, por exemplo, uma pessoa é velha, né? Então, na casa, ele aprende que a palavra é idoso. Tá? Quer dizer, ele está dentro do momento politicamente correto. Né? Não é velho, é idoso. É idoso. Então, são pequenas palavras que já denotam aí uma preocupação. E bastante sério mesmo. Isso, você começa a se educar mesmo, educar o olhar, educar o vocabulário, né? E olhar para essa questão solidária. Né? Malu, tem uma coisa assim que me chama muita atenção, assim, dentro do colégio objetivo, existe uma cultura, um respeito muito grande pelos professores antigos, né? Então, nós temos aqui no curso, no ensino médio, alguns professores que praticamente participaram da fundação da escola, né? Então, eles têm uma história muito longa aqui de competência, de saberes, e são professores reconhecidíssimos, né? São aulas disputadíssimas. E isso está chegando até a gente também. Né? Então, a gente tem professores mais velhos, eu tenho 29 anos de objetivo, 37 anos de educação, né? E os alunos têm um profundo respeito, né? Então...
No Japão, né? Que no Japão é o único país, né? Onde você presta reverência ao professor. Ao professor. Vamos fazer isso agora. Isso. Uma grande proposta, atenção. Primeira proposta, como no Japão faz assim, então quando nós chegarmos tem que fazer reverência para nós. Conta o que tem em Alphaville, na unidade de Alphaville, em relação a esse tema, professora. Não, eu estava pensando aqui que apesar do tema esse ano ser solidariedade, a gente já teve muitos outros temas, né, diferentes. Mas a gente sempre percebe que, independente do tema, essas questões acabam aparecendo. Um dos casos foi esse de Alphaville. Há uns anos atrás, se eu não me engano, o tema era direitos humanos. Questão dos direitos humanos, que está diretamente relacionado com a questão da solidariedade também. Teve um grupo em Alphaville que fez um trabalho interessantíssimo. Eles foram fazer um trabalho no lixão que tem ali próximo à região de Barueri, enfim. Então, foram lá, foram entrevistar as pessoas, eram alunos do 7º ano, alunos aí com 12 anos, que não estão acostumados a essa realidade, de forma né? nenhuma, Então, é assim, parece que são sempre áreas que estão mais distantes deles, não é? Então, o às vezes nem sabem que existe uma área de lixão, né? Ali, né? Sim. Enfim, e foram, o professor, orientador, no caso, como eu disse, que tem sempre um professor orientador, levou os alunos lá, eles tiveram a possibilidade de entrevistar aquelas pessoas. Veio uma senhora que trabalhava já como catadora de lixo há muitos anos, foi para a escola, foi recebida pelos alunos com carinho extremo. E ela ali deu uma palestra para eles, contando para eles o trabalho, as dificuldades que eles têm, a importância social e ambiental do trabalho dessas pessoas que trabalham no lixão. Ela como catadora de lixo? Como catadora de lixo. Lá no objetivo de Alphaville. E o prefeito, na época ali da região ali de Barueri, foi à escola e ficou tão encantado com o trabalho que quis levar o projeto desenvolvido pelos alunos para a prefeitura. Olha que maravilha! Foi, então assim, por isso que a gente acredita que dá certo, né? Porque a gente começa a perceber, são gestos, né? O tema esse ano, as pequenas, mas a gente já vem vendo esses gestos aparecerem em outros temas. Porque, de certa forma, eles estudam, quer dizer, escolhe o tema, aí eles estudam alguma proposta para esse tema. E eles encontram a solução, eles vão pesquisar, eles vão entrevistar. E aí, muitas vezes, num caso como esse do lixão, a proposta que eles fizeram pode ser tão boa que é aproveitada, é isso? É isso mesmo, né? E como foi um TCC, defender uma tese, né? É interessantíssimo, porque esse trabalho do que a gente chama do encontro cultural, ele envolve várias fases, né? Várias fases, que começam com a escolha do tema. Quantos meses, Ana? Olha, eles agora são até o final do ano, a partir do terceiro bimestre. Bastante. Então, vem a primeira fase do trabalho, que é onde eles definem o tema deles, o assunto dentro desse tema gerador, o assunto que eles vão desenvolver. Depois tem todo o acompanhamento disso. Tem o diário de bordo, não é? Eles fazem um projeto. Do diário de bordo. Não é? Quero saber o que é esse diário de bordo. Eles fazem um projeto lá direitinho, objetivos do trabalho, desenvolvimento, materiais que eles vão usar e tudo mais. Isso, e a pesquisa toda, né, que vai permitir, acho que nesse momento da pesquisa é um momento da reflexão sobre o tema. Né? Então, toda a reflexão acontece ali. E depois, no 4º bimestre, vem a segunda etapa, que é quando eles concretizam isso e vão fazer a exposição. Né? Aí tem toda a apresentação do trabalho. Diário de bordo? Então, vamos o diário de bordo é assim, ele é muito interessante e é uma maneira do professor acompanhar os grupos durante os 2 bimestres, né? O 3º e o 4º bimestre. Então, logo que é lançado o tema, quando o aluno já sai, né, a campo para sua pesquisa, ele tem que fazer um diário de bordo, é um pequeno caderno. Pode ser um caderno pequeno, porque esse caderno tem que estar na mochila agora constantemente. Então, no diário de bordo, ele vai registrar reuniões, suas angústias intelectuais, por exemplo, será que é isto ou é aquilo? Eu estou nesse caminho ou estou no outro? Indagações. Tensões dentro do grupo. Porque demais. Ana Maria, se você me permite uma parte, porque a palavra solidariedade, ela também pode ser confundida
por exemplo, ou confundida, ou há uma dúvida, por exemplo, com a caridade. Sim. Será que se você fizer uma caridade, você está sendo solidário? Sim, né? São angústias intelectuais mesmo, né? Meio acadêmico, mas é isso mesmo. E possíveis tensões dentro do grupo. Então, as pessoas que... Mas né, isso aí, você vai contar que o outro estou brigando com a Malu, assim? Sim, né? Ele vai registrar. É um registro, assim, tal aluno não compareceu à reunião. Eles tal fazem aluno isso? Fazem, não trouxe o material que havia sido combinado. Professora! E aí, não, mas espera só um pouquinho, é interessante. Aí o professor, ele lê, ele acompanha esse diário de bordo. E aí o professor vai resolvendo essas tensões. Então, eu tenho que falar com o aluno X, que está faltando muito nas reuniões. Mas guarda a informação. Você não conta, se a Malu falou isso. Não. É uma informação bem sigilosa. Sigilosa. E, na verdade, esse diário de bordo é um registro que circula dentro do grupo. Então, se é um grupo de 4 alunos, em algum momento, cada aluno será um escriba. Cada aluno irá fazer um registro de tudo que está acontecendo. Então, essa é uma maneira do professor, né? Solucionar tensões, enfim, e de ter um diálogo permanente com o grupo. Então, o diário de bordo ele é um caderno pequeno, ele está sempre na mochila. E o professor pode, quero ver o seu diário de bordo. O professor lê. Requisitar a qualquer momento. Requisitar e alguma coisa, conversar depois da aula. Enfim. Mas, então, professor, esse diário de bordo também fica na exposição. Se eu quiser, eu posso ver o diário de bordo depois. Pode. Então, mas essas informações privilegiadas todas... Não, elas estão lá, mas é muito interessante, Silvia. Até por conta, todo mundo sabe, né? É notório que um trabalho em grupo muitas vezes gera tensão. Sim. Né? Então, como é que a gente soluciona essas tensões no dia a dia? E soluciona rápido a tensão, né? Para não acumular. Porque, afinal, ele tem 2 bimestres de trabalho. De convivência. Então, eu acho o diário de bordo é muito interessante. É muito interessante. Não é só um cerceador, não. Né? Eu acho que ele é muito interessante como registro. Então, o registro é algo muito importante, né, dentro da educação. Sabe, você registrar as suas ações, né, a forma como você está lidando com determinado problema. O registro é importantíssimo. É importantíssimo. E há uma nosso antigo diário, não existe mais isso? Então, na verdade... Diário. Tem uma tendência agora, né, do professor fazer um registro da sua atividade pedagógica. O professor escrever. Sabe, é uma prática assim, que está começando já e é muito importante. Por quê? Por que o registro é tão importante? Porque em cima do registro o professor vai refletir sobre a sua prática. Porque eu posso, né, fazer um trabalho, há 29 anos no Objetivo é tudo igual. Não é tudo igual. Cada turma é diferente. Né? As necessidades de um jovem hoje são diferentes de um jovem quando eu comecei a dar aula. Então, por isso que eu não gosto daquela expressão. No meu tempo era assim. Não, por favor, o meu tempo é o meu tempo. O tempo do aluno hoje é o tempo do aluno hoje. E eu tenho que entendê-lo dentro desse tempo. Sim, e se adaptar, né? E me adaptar. E tentar entendê-los, né? E tentar entendê-los. Hoje em dia, só para a gente finalizar, agora uma pergunta mais ampla. Você acha que o jovem de hoje, ele está mais solidário, menos solidário? A representatividade da solidariedade para ele é importante? Em geral, não só do Objetivo. Sim. Para as duas. Eu acredito que sim, eu quero acreditar que sim. Eu sou otimista. Né? Aquilo que eu falei, eu sou fundamentalmente uma pessoa otimista. Eu quero acreditar nos pequenos gestos, eu quero acreditar em pequenas mudanças. Eu sempre falei para os meus filhos, eu falo para os alunos também, aquela mudança no micro, né? Coisa que você pode fazer na sua casa, coisa que você pode fazer na escola. Será que se eu não recolher o papel que caiu no chão, eu vou amenizar o trabalho da funcionária da limpeza? Então, acho que é esse olhar. Eu quero acreditar nisso. Né? E, assim, eu acho que hoje os jovens, eles estão muito mais preocupados, por exemplo, em seguir as regras de trânsito. Sim. Né? Sinal aberto, sinal fechado. Sabe? Eu nunca me esqueço, há muitos anos, quando meu filho estudava aqui no 6º ano, ele viu um professor da Paulista atravessar a rua com o sinal fechado. Ele chegou em casa, mãe, o professor fez isso. Sim. Sabe? Então, é interessante isso. Né? É Eles muito são interessante. Pequenos fiscais. São pequenos fiscais e precisam ser.
né? E acho que hoje eles já estão assim mesmo, né, Ana Paula? Eu acho que assim, tem muitas coisas hoje que são discutidas na escola, né, e no nosso dia a dia, e que eles também acabam recebendo, que colocaram coisas para serem faladas e que a gente não discutia muito antes. Você já tem quantos anos já de... 26. 26, olha lá. Ana Paula começou uma menina, 26 anos. Então, acho que hoje a gente tem, assim, um diálogo mais aberto, né? Eu acredito, sou como a Ana também, eu acredito nisso, acredito que nos nossos gestos como professores, né, no nosso dia a dia, a gente vai lá devagarinho, né, e vai discutindo coisas e a gente vai percebendo mudança neles. Sim. E isso é cultural, né? Por isso que o nome talvez se encaixe muito bem, né? Porque é um encontro cultural. Você está promovendo a cultura dentro deles, no entorno, né? Como conceito e que eles vão levar para a vida. A hora que você estava falando dessa discussão de conflitos, aí imagino isso. Eles vão levar para a vida porque no mercado de trabalho um dia ele vai ter que lidar, vai ter que aguentar a Silvia dando bronca. Para mim. Entendeu? Não é, professor, isso é muito natural. É muito natural. Ele tem que aprender, ele tem que aprender a lidar com isso. E eu acho que a escola é um espaço muito interessante para isso, né? Que é um espaço de muitas diferenças. De muitas diferenças. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e no mundo de hoje, que os pais, que os dois, né? Antigamente a gente tinha a mãe que ficava esperando a gente para puxar a orelha da gente. Hoje a mãe não está mais, está trabalhando. Então o papel da escola hoje ficou até muito maior, a responsabilidade na criação e na formação dessa geração, no sentido de solidariedade e gentileza. Estou errada, professora? Certíssima, Silvia. E eu acredito muito nisso na justiça. Então, por exemplo, um professor justo, né? Um professor que está assim, estável no seu humor. Né? O professor justo com todos os alunos, isso é um exemplo fantástico. Né? Essa prática do professor em sala de aula é um modelo, né? Que ele vai levar para a vida. Ai, a educação é linda. É linda, é linda. A educação... Também concordo plenamente, acho que é isso mesmo. Essa responsabilidade que vocês têm, e é muito mais. Grande. É muito grande, mas é muito prazerosa, é muito né? prazerosa. Muito bom poder tratar dessas coisas, ter essa aproximação com eles, poder discutir os mais diferentes assuntos. Isso é muito bom. E esses pequenos gestos que vocês têm também, né? Porque como é que é? Tem até uma expressão bíblica que diz, né? A palavra comove, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Os pequenos exemplos que vocês dão como educadores, por certo, eles levarão para a vida, né? Com certeza, com certeza. Nós acreditamos nisso. Muito por mim ficaria aqui a tarde inteira, mas eu gosto de todos. Você já notou que eu eu gosto de conversar. Estou achando que eu gosto de conversar. Mais alguma coisa a acrescentar em relação a esse tema que nós não tenhamos falado aqui? Tá tudo, acho que está. Foi tudo só quer que seja um tema bem aproveitado por eles, né? Porque nós ficamos muito orgulhosos quando a gente vê o aluno se apropriar do conhecimento, né? E ele apresentar nesse grande evento, que é um encontro eu vou cultural. dizer, quando chega o grande evento, né, o ano passado que eu fiz, eles apresentam, Malu, com uma propriedade, entendeu? Então eles falam do Einstein como se fosse o vizinho deles, que eles já sabem tudo. Falam de Santos Dumont e vão todos caracterizados pelo Santos Dumont. Isso mesmo, é linda, a apresentação deles é maravilhosa. E falam direitinho, todos falam do grupo, todos sabem exatamente. Então é um estudo que é uma apresentação muito bonita que vale a pena. Vale a pena e por certo, acompanhar. Teremos alunos mais cultos. Esse ano você vai lá ver de perto como é que Você vai estar convidadíssima. Vale a pena. Obrigada. Eu quero agradecer a Ana Paula Campolongo, que é coordenadora de Geografia do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, e Ana Maria Marino, que é professora de História do 6º ao 9º ano. Muito obrigada, professora. Muito obrigada.